Fala, galerinha! Hoje a gente vai para nossa 21ª aula, revisão Enem, aula beça, né? Tudo bom? Meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química do Cefet, e venho trazer hoje uma aulinha sobre compostos inorgânicos, né? É um assunto que tem bastante questões, né? Tanto é que ele está dividido em 3 aulas, né? Senão vai ficar muito cansativo, então tem inorgânica 1, 2 e 3. Então, o número de questões é bastante grande, é um assunto normalmente fácil, então são questões que no TRI pontuam bastante. Então, acho bom a gente dar aquela olhada com amor e carinho, porque são questões de uma relevância bastante grande. Quem puder e quem quiser, deixa comentário, deixa o like, compartilha com o colega. Vai ser legal mais gente ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Primeira questão de inorgânica, né, ela vai falar sobre o estudo de biochip. Ele diz que o biochip é usado para diagnósticos de diabetes mellitus, doença evidenciada no excesso de glicose. Esse teste consiste em 2 reações sequenciais entre a amostra e o soro. Aliás, esse tipo de teste, né, ele de uns tempos para cá anda bem divulgado, ele é rápido, né, ele tem uma eficiência boa. E aí nós temos aqui coisas que são importantes. Excesso de glicose. E aí eu tenho 2 reações sequenciais. Essa palavra, né, esse grupo, reação sequencial, é importante porque a ideia é uma reação ocorre e depois a outra ocorre na sequência. Então, a probabilidade de que o produto de uma reação seja o reagente da outra, tá? E aí eu tenho aqui o desenho que ele me dá, esse desenho ele me fornece. E aí eu tenho lá o biochip antes da adição do soro e depois da adição do soro. Então, o soro ele é colocado aqui, lembra um pouco aqueles testes de Covid, o pessoal está fazendo teste rápido, né? A gente coloca o soro aqui, ele corre por aqui, como se fosse cromatografia. Então, ele é absorvido, corre por aqui e encontra com as enzimas, que são os catalisadores, né? Reagem e encontram o CAI. E o CAI, então, ele passa a ter uma coloração, ele é incolor e ele passa, então, a ter uma coloração. Toda vez que alguma coisa muda de cor por adição de um reagente, normalmente a gente diz que houve uma reação química, né? Tem algumas coisas que indicam para a gente presença de reação química. Então, formação de precipitado, aparecimento de gás, mudança de cor, tudo isso pode indicar para a gente a presença de uma reação química. Então, é essa informação que ele está me dando. Ele diz que após a adição do soro, o fluxo se desloca espontaneamente para a direita, explicando aquilo que eu acabei de falar, né? Promovendo as reações. Então, a primeira reação seria da glicose encontrando oxigênio e água por ação da enzima, forma esse camaradinho aqui, que é o ácido glucônico e água oxigenada, e em seguida ele encontra o iodeto, formando o composto I3- água IO2. Então, ele fala que esse processo é espontâneo, isso é importante, né? Ele fala que o processo é espontâneo, que não precisa de ajuda. Bastou colocar eles em contato que ele vai reagir. Da esquerda para a direita foi só aquele desenho que eu mostrei para vocês, né? Que ele vai se movendo. Então, e aí ele quer saber qual é o tipo de reação que ocorre no biochip. Galera, eu não sei se vocês viram, né? Se vocês atentaram, houve presença de água oxigenada, o que já é um indício de resposta, tá, gente? Presença de água oxigenada, mudança do iodeto para I3-, né? O iodeto para I3- também vai chamar a nossa atenção. Então, esse tipo de reação que ele quer, ele é de oxirredução. E quando a gente observa aqui, ó, a gente tem o oxigênio, que normalmente é um cara que costuma sofrer redução. O oxigênio na forma de O2, ele é muito característico de oxidar metais, por exemplo, né? A maioria dos metais em presença de oxigênio se oxida. E aí, tudo que o oxigênio puder, né, oxidar, ele oxida para que ele vá a oxigênio-2. Ele é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela, então é importantíssimo para ele ganhar elétron. E foi o que ele fez aqui. E esse oxigênio daqui,
ele acaba indo ao oxigênio -1. Você vê, mas um oxigênio foi a -2 e o outro foi a -1, né? Ou então eu posso dizer que parte desse oxigênio aqui, na verdade, veio para cá como -2, parte veio como -1, né? Então ele, de qualquer maneira, ele sofre redução, que para ele já garante que, ó, aqui tinham 6 oxigênios, aqui tinha 7, quer dizer, um desses oxigênios veio para -2, um desses oxigênios veio para -1. Não interessa, ele sofreu redução, que para ele é uma grande jogada. E alguém teve que se oxidar, não tem jeito, mas aí alguma coisa sofre, né? Infelizmente, não tem o que fazer, tá? E o que a gente observa aqui, né, o que a gente pode identificar aqui, é que alguma coisa mudou de inox para cima e para baixo. E aqui também, né, a gente tem água oxigenada, que tá... Aqui a marcação tá errada, é do iodeto, tá? Mas enfim, eu tenho oxigênio indo de -1 a 0, tenho oxigênio indo de -1 a -2, tem esse iodeto que é -1 e ele aqui tá com valor também diferente. Eu aqui marquei só algumas, né, reações de oxirredução, tem várias aqui, na verdade, tem vários processos de oxidação e redução. Uma coisa importante que é legal de vocês saberem, tem algumas reações que mais de um composto, mais de um elemento sofre oxidação ou mais de um elemento sofre redução. Desde que eu tenha pelo menos uma oxidação e uma redução, não tem problema se eu tiver mais de um oxidando ou mais de um reduzindo, tá? Isso é comum. Bom, aqui ele vai falar do mármore, que é uma rocha metamórfica, composta principalmente de carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é muito comum, ele está presente nos calcários, ele está presente... Sabe quando você tem tártaro no dente? Às vezes podem ser carbonatos, e na maioria das vezes é de cálcio. Usado como material de construção, entretanto, essas peças de mármore são expostas a ambientes externos. Isso aqui, ó, carbonato de cálcio e ambiente externo, gente, é muito importante. E aí, zonas industriais, mais importante ainda. Porque olha só, mármore exposto, vai estar exposto à chuva. E aí, essa chuva em zona industrial, ela está rica em enxofre e nitrogênio. E provavelmente ela vai estar exposta à chuva ácida. O que significa dizer que a probabilidade de que esse carbonato de cálcio, que esse mármore se decomponha. Então, fica aí a dica que ele fala no texto, que é o processo natural de desgaste sendo antecipado, né? Ele vai falar que é uma perda de massa na peça e o processo de desgaste, que já seria natural, ele acaba sendo antecipado por conta da chuva ácida. E aí ele pergunta, né, o que é que promove, né? E aí a dica tá naquela coisa do processo industrial, né? Como eu falei, a acidez da chuva. Toda vez que carbonatos e bicarbonatos dão de cara com meio ácido, ele forma um ácido carbônico que se decompõe em água e CO2. E aí isso aqui acaba virando, né, água que escorre, CO2 que vira gás. E aí ele vai se decompondo, tá? Se houver presença de ácido sulfúrico, o cálcio que estava lá, porque é carbonato de cálcio, aqui eu estou falando só do carbonato, o cálcio que estava lá, ele pode virar sulfato de cálcio, que vocês conhecem como gesso. Cara, sulfato de cálcio na forma de gesso é quebradiço, né? Ele é frágil. Então, qualquer vento, enfim, qualquer intempérie vai fazer com que ele se desgaste. Então, a gente tem aqui um problema de acidez, tá? Essa acidez é que vai gerar o desgaste de peça de mármore. Importante isso. Essa acidez, inclusive, ela pode destruir corais no fundo do mar, porque os corais têm muito carbonato de cálcio, e aí chama de branqueamento, né? Ele vai se dissolvendo, ele vai perdendo substância, porque ele vai se desmanchando, né? E aí ele vai ficando frágil e vai morrendo, tá? Então, atenção para isso. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então, eu coloquei aqui óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre, formando H2SO4, HNO3, HNO2, H2SO3. Essa chuva ácida que é gerada nos grandes centros, aí, ó, a sacada da questão, ele fala aqui que é gerada em grandes centros,
e aí elas acabam, né, tanto aumentando a acidez de lagos, mares e mudando as condições de pH para os seres vivos daquela região. Eles matam essas árvores, essas plantas, alteram o pH do solo e com isso também alteram as condições de vida, né, daquelas plantas. Tudo isso vai gerar danos ambientais. Pessoas que têm muita alergia, pode aumentar, né, o processo alérgico, a pessoa ficar mais alérgica, tá? Terceira questão, uma moeda de cobre metálico em sua composição. Esse cobre deve ser exposto ao ar úmido. Então, moedas expostas ao ar úmido, provavelmente vai aparecer um processo de oxidação aqui, tá? E aí ele fala desse processo de oxidação formando zinabre, né? E aí esse zinabre ele mostra que é um carbonato básico de cobre e que ele é tóxico, ok? Então ele pode produzir o meio ambiente. E aí eu quero reduzir essa contaminação aumentando a durabilidade dessa moeda. A gente pode utilizar ligas com associação desse cobre com outro elemento metálico, tá? Então eu vou misturar, fazer uma liga metálica que é mais estável no ambiente, ok? Essas ligas significam o quê? Formar misturas com outros metais que têm uma chance menor de sofrer oxidação. Essa é a ideia. Essa associação do cobre com outro elemento metálico, como eu falei, né? Vou escolher um elemento metálico que oxide menos. Aí você vai dizer, Fê, isso aí é oxidação ou é eletroquímica? Cara, uma das coisas que vocês têm que aprender é que química se misturam muito. Ela, se você olhar a classificação dela, ela é considerada uma questão de inorgânica. Mas se você colocasse ela na parte de pilha, eletrólise, eletroquímica ou parte de oxirredução, também daria, tá? Os assuntos se interligam, os assuntos se realocam. Bom, a propriedade que o metal associado ao cobre deve apresentar para impedir a formação de zinabre nas moedas é, em relação ao cobre, cara, se o cobre já é ruim de oxidar, mas ele está oxidando, né? Ele está conseguindo oxidar, eu quero alguém que oxide menos, né? Eu quero alguém que tenha menor chance de sofrer oxidação ou que tenha menor chance de reagir. Então, ele vai falar de maior caráter ácido, maior número de oxidação, menor potencial de redução, menor capacidade de reação, menor número de elétrons de camada de valência. Cara, depende da situação, eu posso tanto olhar... Tem duas situações que eu poderia olhar aqui. Uma moeda. Eu poderia pensar nela sofrendo uma oxidação, não o cobre, tá? Mas algum metal sofrendo uma oxidação, virando um óxido protetor, tá? Esse óxido protetor acontece com alumínio. As nossas janelas de alumínio, apesar do alumínio ser para oxidação, o valor do E0 dele, né, do potencial dele de oxidação ser 1,66, cara, 1,66 para oxidação é bem alto. As nossas janelas de alumínio duram muito, inclusive na beira da praia, né? Se você tivesse que escolher na beira da praia, botar uma janela de alumínio e botar uma janela de ferro, com certeza você colocaria uma de alumínio, porque a de ferro ia enferrujar. Mas o poder de oxidação do ferro é 0,44, do alumínio é 1,66. Ou seja, o alumínio oxida bem mais. Então, teoricamente, não faria muito sentido, né? Não tem uma coerência. A gente pode pensar na possibilidade de um óxido protetor, tá? O que é o óxido protetor? O próprio alumínio se oxida, forma um óxido. O óxido do alumínio, ele tem uma característica interessante, porque ele gruda, ele agarra no alumínio, quase que formando um filme, quase que formando uma película de óxido que impede que o alumínio que está atrás entre em contato com o oxigênio. Então, ele faz uma barreira de proteção. O alumínio está aqui, o oxigênio está aqui, e aqui no meio fica o óxido, e esse óxido impede esse alumínio de oxidar. É uma possibilidade. A outra possibilidade seria um metal de sacrifício. Alguém que se oxida antes do cobre. Se alguém se oxidar antes do cobre, o cobre fica protegido. Então, dessas opções, né, o que vai impedir a formação do zinabre nas moedas, a nossa melhor oxidação, e ele dá essa tabelinha, tá? A nossa melhor opção seria utilizar
alguém com menor potencial de redução, que nesse caso aqui, né, eu poderia utilizar, né, você pode pensar assim, o cobre é mais 0,34 para redução. O ferro, beleza, o ferro ajuda um pouco, né? O magnésio, o magnésio ajuda bastante. O magnésio é um cara maneiro. O potássio, sem dúvida nenhuma, ajuda muito. Não. O potássio não ajuda. Como assim, Fê? Ele tem um valor, né, de potencial de oxidação maior, quer dizer, ele é o menor potencial de redução. O problema é que os metais da UA, eles não servem como metal de sacrifício, tá? Os metais da UA, eles são péssimos como metal de sacrifício, por um detalhe. A gente quer alguém que oxide mais rápido que o cobre. A gente quer alguém que oxide melhor que o cobre, porque aí esse metal se oxidando, né? Como eu falei, tem duas opções. Ou fazer um metal de sacrifício, ou fazer a proteção por oxidação, que a gente chama de passivação, né? E ele preferiu fazer a escolha do menor potencial de redução, ele preferiu usar metal de sacrifício. O metal de sacrifício tem que ser alguém que se oxidaria, mas não pode ser alguém que tem uma reatividade muito alta. E a 1A, tem uma reatividade alta demais. Se eu, por exemplo, deixar a moeda cair na água e ele tiver potássio zero, né? Porque tem que ser metal na forma zero. Eu preciso de um metal na forma zero para que ele sofra oxidação e o cobre se mantenha sofrendo redução. Cara, o potássio em contato com a água, ele explode. Então, assim, tem que ser alguém que oxide muito, tem que ser alguém que oxide rápido, mas não pode ser alguém que tenha um processo bizarro, assim. Não pode ser alguém que tenha um processo tipo explosão no meio aquoso. Então, não pode ser a galera da 1A, tá? A galera da 1A nunca pode ser metal de sacrifício. Bom, questão 4. Processo de calagem. Gente, calagem é um processo que cai horrores, né? Processo de calagem, você está adicionando ou óxido de cálcio ou carbonato de cálcio, tá? Ou alguma coisa normalmente contendo cálcio, que pode ser na forma de calcária, ele vai sofrer hidrólise, tá? Mas normalmente está ligado a cálcio, tem o nome cal, né? Calagem, cálcio. E aí ele fala que essa cal ela é constituída, né, por carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Então, um processo de calagem, ele vai diminuir a acidez do solo. Por que ele vai diminuir a acidez do solo, galera? Porque tanto o óxido de cálcio quanto o hidróxido de cálcio, cal virgem e cal extinta, cal apagada, né? Cal viva é o óxido, a cal extinta, cal apagada é o hidróxido. Como os sais de cálcio, né? Eles são de caráter básico. Então, se o solo tiver ácido, eu consigo. E aí, dependendo do quanto eu queira ajustar, eu posso usar uma coisa ou outra. Ele aqui está usando carbonato, que é mais leve. Provavelmente a acidez não está muito grande. Então, a calagem já vai dar uma ajudada. Ele bota também o carbonato de magnésio, que é um pouco menos básico, tem um caráter um pouco menos básico. Faz uma mistura. Ele vai aumentar o pH do solo e é uma fonte de cálcio e magnésio, que também é nutriente. Então, na verdade, aqui o cálcio, ele funciona para as duas coisas, ele é nutriente e aumenta o pH. O magnésio entra mais como nutriente, tá? Porque o carbonato de magnésio, ele não é tão solúvel assim e a basicidade dele é um pouco mais fraca. Bom, então, a gente já viu que vai usar esses dois carinhas, né? E aí ele diz que eles elevam o pH por quê? Galera, como eu falei, né? Eles têm caráter básico. Se fosse o CaO, o óxido de cálcio, era um óxido de caráter básico. Se fosse o hidróxido de cálcio, o nome já diz, é uma base. Portanto, caráter dele básico neutraliza ácido. E sais, que no caso o carbonato de cálcio é um sal de caráter básico, por quê? Ele vem de uma base forte e um ácido fraco. Ele vem de CaOH2, que é uma base forte, e o ácido carbônico, que é um ácido fraco. Então, uma base forte e um ácido fraco dá um sal de caráter básico. Como eu falei, o carbonato de magnésio, ele não tem uma basicidade tão forte. Por quê? Porque o próprio óxido de magnésio, apesar dele ser básico, ele gera o hidróxido de magnésio, que é uma base fraca, tá? Na 2A, o berílio e o magnésio formam bases fracas,
do cálcio em diante eu tenho formação de bases fortes, tá bom? Então, a gente acabou de ver que o calcário, ele eleva o pH do solo, porque a hidrólise dele, né, quando o carbonato reage na água, ele forma o ácido carbônico e libera hidroxila. Então, o ânion reage com a água, formando uma base, formando, né, liberando OH- livre, tá? E aí, toda vez que eu precisar fazer uma hidrólise, sempre pensa na água como H+ e OH-. Se você pensar na água como H+ e OH-, aqui, ó. Aqui, ó, vamos pensar na água aqui, ó, como H+ e OH-, ó. O H+ veio para o carbonato, formou o ácido carbônico e a hidroxila, então, fica livre para passar pelo processo de aumento de pH, beleza? Antigamente, em lugares com invernos rigorosos, as pessoas acendiam fogueiras dentro de uma sala fechada para se aquecerem do frio. Gente, isso aí não era antigamente só não, tá? Ano passado, 2019, teve pelo menos, assim, que eu me lembre de 2 a 3 casos, 2 inclusive bem famosos, porque um aconteceu com uma família inteira e era aniversário de 15 anos da menina, que a família viajou e resolveram ligar o aquecedor. Tava frio, estavam fora do Brasil e resolveram ligar o aquecedor. O aquecedor estava com defeito e aconteceu de gerar um gás tóxico e matou todo mundo dentro de casa. E muito perto dessa data, né, logo depois, estava frio aqui no Brasil, não lembro em que lugar, não era no Rio, era em algum outro lugar que estava bem frio, e era uma família mais, essa sim, uma família mais pobre, que resolveu pegar a churrasqueira, botou carvão na churrasqueira e resolveu acender a churrasqueira. Olha que loucura. E fechou tudo. Só que a churrasqueira, ela não consegue atingir altas temperaturas e ela não tem uma queima muito boa, ela não tem uma queima perfeita, né? Então ela acaba gerando esse gás tóxico. E, de novo, a família morreu. E isso foi ano passado, eu estou em 2020, quer dizer, 2019, foram casos, assim, muito relevantes, assim. Foram casos bastante... chamaram muita atenção na mídia, né? Então, fogueiras dentro de sala fechada, as pessoas adormecem. Isso é importante, cara. Esse gás que é liberado na queima incompleta, o grande problema dele é que ele não faz você vomitar, ele não faz você passar mal, nada. Ele te deixa sonolento. Não dá tempo de você chamar para socorro. Você morre sem ter tempo de pedir socorro. Porque ele vai te apagando, ele vai te apagando, ele vai te apagando quando você pensa que não, já foi. E aí foi o que aconteceu com essas pessoas, né? Elas foram levadas, infelizmente, a óbito. E aí, qual é a causa principal? Como eu falei, né? Geração de um gás tóxico. E aí, lembra, queima completa, produção de óxidos e água, sendo que compostos orgânicos queimados, esses óxidos normalmente são, na queima completa, CO2, na incompleta, monóxido de carbono, CO. Então, já até achei a resposta, né? Mas a ideia, quanto mais completa for a queima, mais energia ela libera, mais calor ela libera, menos luz, tá? E menor a chance dela gerar gás tóxico, tá? Mas assim, essas queimas mais caseiras, cara, elas são um perigo. Foi um motivo, inclusive, de que hoje está proibido, né, nas construções que tem aquecedores a gás, você ter aquecedor no banheiro. Hoje, se é um prédio antigo, por exemplo, e o aquecedor está no banheiro, e você precisa, por exemplo, chamar a SEG para fazer qualquer trabalho na sua casa, ela vai, SEG, Naturgy, enfim, qualquer, né, concessionária que trabalhe com gás, né, de rua, ela vai te obrigar a fazer obra e botar o aquecedor pro lado de fora. Eu mesma tive que fazer uma obra gigante na minha casa por conta de 2 aquecedores. É aquela história, né? Tu começa a quebrar a parede para trocar aquecedor de lugar, meu filho,
tu descobre o que Deus não quis te mostrar, mas o diabo foi lá e te mostrou. Você não tem noção. Mas enfim, tive que fazer uma obra bem grande aqui em casa por conta do risco, né? Eu tinha 2 aquecedores no banheiro e um deles já estava apresentando problema e antes que me desse maiores dores de cabeça, um eu coloquei para fora de uso, o outro, como tinha janela, eu deixei em uso até poder fazer a obra, mas proibido fechar a porta, proibido fechar a janela, para o gás não se acumular até que eu conseguisse fazer a obra. Então é importante vocês ficarem muito atentos a isso, gente. Se você tem um aquecedor dentro do seu banheiro, sério, não tranca a porta, avisa pra galera que você tá indo tomar banho. Não tô brincando não, tô falando sério. Eu já tive, assim, experiências não muito agradáveis com isso. Ficar atento. E aí tá, né, os produtos da combustão. Agora olha só, presta atenção, gente. Combustão só gera CO2 e água, ou monóxido e água, ou fuligem, né? Esse carbono sólido aqui é fuligem e água? Não. Se você queimar magnésio, não vai gerar CO2 e água. Se você queimar magnésio, vai dar óxido de magnésio. Se você queimar enxofre, não vai dar CO2 e água, né? Enxofre vai dar óxido de enxofre. Pode ser SO2 ou SO3, dependendo do quanto você queime ele. Vai queimar, sei lá, ferro, você não vai ter CO2 e água, você vai ter óxido de ferro. Então, de modo geral, queima gera óxido. Queima de compostos orgânicos é que tende a gerar CO2. Se ela for completa, CO e fuligem, né, aquele pó preto, se for uma queima incompleta, beleza? E isso é uma coisa legal que dá pra gente ver, por exemplo, pela cor da chama. A cor da chama pode ser um indício bem interessante. Quando a chama está mais amarelada, que é o caso da chama da vela, por exemplo. Quando a chama está mais amarelada, indica que essa queima não está muito legal, essa queima não está muito adequada, tá? Quer dizer, não está muito adequada. Para vela é o que você precisa, mas assim, não seria legal você acender 300 velas no quarto? Ah, vou fazer um climão pro meu namorado, pra minha namorada, vou acender 300 velas no quarto, deixar um climão e fecho tudo, ligo só o ar. Gente, não faz isso, tá? A noite pode não sair muito legal. Então, não é muito aconselhável, porque chama amarela. A chama amarela indica que a queima não tá muito boa, que a queima tá gerando fuligem, que tá gerando monóxido de carbono. Quando a chama tá mais azulada, ou até chamas incolores, o metanol, quando você queima metanol, a chama dela nem tem cor, tá? A chama dela é incolor, o que é uma loucura, né? Imagina, caiu o metanol no seu corpo, começou a pegar fogo, a temperatura tá altíssima, você tá sofrendo horrores, se debatendo de dor, e ninguém tá vendo o motivo pelo qual você tá se debatendo. Ninguém tá vendo, porque se fosse por outro motivo, né, a chama fica colorida, fica azul, fica amarelo, fica laranja, né? Quanto mais perto do azul, mais energia essa chama tem. Mais calor ela tá provocando, mais completa é a queima. Cara, queima de metanol é extremamente eficiente, gera um calor do caramba e, cara, nenhuma cor. Então é muito doido ver a pessoa se debatendo, né? E você não tá vendo o motivo pelo qual ela tá se debatendo, tá? Então fica atento para isso. Chama de metanol não é colorida. A chama do etanol, ela tem um tom azulado muito discreto, mas dá para ver. Essa daqui seria a chama do gás de cozinha com bastante oxigênio, então, né, uma chama boa, uma chama com bastante cor. Essa mais alaranjada e mais amarelada significa queima incompleta. Beleza, galera? Questão 6. Aqui, cara, é uma questão de conhecimentos gerais de química. Não conhecimento geral, mas conhecimento geral de química. Ele vai falar da identificação de produtos perigosos, tá? Então, nessa identificação, ele mostra que a legislação ela tem algumas regras. Sabe, em caminhão, você já deve ter visto na estrada, aqueles caminhões tanque, por exemplo, eles vêm com símbolos, né? Símbolo de tóxico, símbolo de gás, símbolo de inflamável, né? Símbolo de, sei lá, produto orgânico contaminado. Sempre tem, quando é aquele caminhão tanque, que tipo de produto, até porque se tiver um acidente na estrada, quem vai socorrer tem que saber do que está tratando aquilo, né? Que ele vaza e eu preciso saber
de que substância que eu estou tratando ali, até para poder minimizar os danos, né? Mitigar lá os problemas. Então, ele mostra aqui o número 268, indicando 2 como sendo um gás, 6 como sendo tóxico, 8 como sendo corrosivo, tá? E aí ele vai falar o número de transporte, né? O número ONU de transporte. Mas esse aí, número de baixo não é interessante. O que interessa pra gente é esse 268, que ele é um gás, ele é tóxico, ele é corrosivo. Beleza? E aí, considerando, né, essa espécie, já dei a dica, né? Considerando essa espécie, esse código, ele vai indicar que esse caminhão, ele tá carregando o quê? Cara, eteno é gás, mas não é tóxico. Nitrogênio é gás, mas não é tóxico. Aí, dando a dica, né, que eu já tinha dado, mas enfim. A amônia, ela é gás, ela é tóxica, tá? Não tenta cheirar um frasco de amônia, que não vai ser legal. Aliás, o pessoal muitas das vezes, quem desmaia, né? A pessoa desmaiou lá, caiu durinha. O que você faz se tiver um frasquinho de amônia? Pá, mas não é para enfiar no nariz da pessoa, porque senão a pessoa pode se intoxicar. Mas você passa rapidinho assim, né? Aquele vaporzinho no nariz da pessoa, que aquilo meio que vai dar uma, né, incomodada, ela vai ficar meio ardido, mas não é para parar de novo, né? Não é para parar no nariz da pessoa. É para passar rapidinho, aquele vaporzinho já vai dar uma incomodada. Como ele em água gera uma base, em água ele gera uma base, e bases são corrosivas, né? A base ela tem essa característica de corrosão, tá? E aí, a amônia em água gera o hidróxido de amônio, que é uma base. Essa base causa corrosão. Então, temos a resposta. Propano, como todo hidrocarboneto, quase não reage. Dióxido de carbono não é corrosivo, né, galera? Ele é um óxido de caráter ácido, mas não é corrosivo. Ele é gás. Eu não posso dizer que o CO2 seja tóxico, né? Porque desde que não esteja em concentração elevada, nós convivemos com CO2. Né? Na atmosfera que eu estou respirando agora tem CO2. Né? Então, tóxico é quando pequenas concentrações geram toxicidade. O CO2 ele só é considerado tóxico quando a concentração está elevada, tá bom? Bom, galera, essa é a nossa 21ª aula. Se tiver dúvida, deixa no comentário. Se precisar de qualquer coisa, fala comigo que eu prometo que eu respondo, beleza? Beijo, galera. Nos vemos na próxima.